Amém? Louvado seja o Senhor. Texto que nós vamos estar lendo aqui, e hoje você me permita eu fazer de uma forma diferente. Você já assistiu aqueles filmes assim que começam de trás para frente? Né? Que começa e as primeiras cenas assim é o desfecho do filme, e aí você até não entende nada, e aí volta lá para o começo, conta toda a história, e aí quando chega no final do filme você diz assim: ah, entendi, sabe ou não? Né? E me permita então hoje utilizar aí dessa didática, dessa técnica para a mensagem de hoje, e hoje eu vou começar pelo fim. Outra coisa que eu quero lhe chamar a atenção é o seguinte: essa mensagem aqui, a princípio eu pregaria ela em 2 domingos, porém, entretanto, todavia, ao preparar a mensagem aqui, eu percebi que eu vou precisar pelo menos 4 domingos à frente para tratar sobre esse assunto, se não mais, né? Eu acho que até por isso já dá para você perceber a relevância do assunto. Amém? Então eu já convido de antemão a você não faltar, né, não perder as cenas dos próximos capítulos. Amém? Né, a não faltar de forma alguma. E hoje o título da mensagem é o seguinte: é sobre isso que eu quero falar hoje. Você que anota aí a mensagem, anote, o título é o seguinte: a geração que perdeu a presença de Deus. Amém? Nós vamos ver que houve uma geração aqui, aquilo que eu vou chamar da geração de Eli, que perdeu a presença de Deus. E o que levou eles a perder a presença de Deus? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Mas, como eu disse, começando do fim, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, e versículo 21, a Bíblia vai dizer assim, ó: mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém. Meu irmão, esse é um dos dias mais terríveis para a nação, para o povo de Israel, para os hebreus, quando eles perderam a presença de Deus, literalmente. Eles perderam a arca da aliança, ou a arca do concerto, como algumas traduções vão trazer. A Bíblia de vez em quando faz menção da arca de Deus. E nós, primeiramente, antes de mais nada, precisamos entender o que era a arca da aliança. Até porque, como eu disse, vai ser uma sequência, e até nos próximos domingos nós vamos precisar desse entendimento, e eu sempre vou voltar a esse ponto para a gente entender o andar da carruagem aqui. Meu irmão, a arca da aliança, ela representava a própria presença de Deus. Quando eu falo que eles perderam a presença de Deus, era porque a arca da aliança representava a presença de Deus. E não é difícil da gente compreender isso, né? Primeiro, Deus manda construir a arca da aliança, e se você estudar o tabernáculo, você vai ver que a arca da aliança, ela ocupava o ponto central de toda a estrutura do tabernáculo. Ela estava no lugar mais importante, era ela que ficava no Santo dos Santos, aonde só os sacerdotes poderiam entrar. Apenas os sacerdotes poderiam tocar na arca. Na verdade, eles não podiam sequer tocar na arca. Eles precisavam pegar, então, bastões que já eram feitos para aquele propósito, de ouro também, assim como a arca era feita de ouro, passar por certas argolas que havia na lateral dela e pegar daquelas travessas ali, então, porque ninguém podia tocar na arca da aliança. Como eu disse, ela ocupava dentro do tabernáculo aquilo que a gente poderia falar o lugar central ali
não só de todo o tabernáculo, mas da própria adoração em si que se havia ali, porque ela representava a presença de Deus. A tampa da arca era chamado do propiciatório, da onde a Bíblia vai dizer que Deus falava com o povo do propiciatório. Era dali que Deus então falava. A gente vai ver aqui até um texto que hoje nós vamos ler, que faz menção disso, mas outros tantos textos na Bíblia vai dizer assim: o Deus entronizado entre os querubins. E às vezes a gente acha que é uma referência de algo que acontece lá no céu. Claro, também. Mas estava fazendo uma referência àqueles 2 querubins ajoelhados, com as asas estendidas, encostando as asas umas nas outras, da onde a presença de Deus estava, da onde Deus falava. Por isso que eles costumavam falar, o Deus que está entronizado entre os querubins. Entenda, a arca em si não era alvo de adoração. Mas a arca representava a presença de Deus e as pessoas adoravam então a Deus. É muito interessante que dentro da arca havia até, e de uma certa forma, com ali as suas ressalvas, né? Mas a arca, de uma certa maneira, também representa a igreja, né? Porque dentro da arca haviam 3 coisas. Dentro da arca, eu ia perguntar se você sabe o que tinha dentro da arca, mas acho que poucos vão saber. Dentro da arca havia 3 coisas. Havia as tábuas da lei, lembra as tábuas de Moisés lá? Havia as tábuas da lei, havia um pote de maná e havia a vara de Arão. Eram essas 3 coisas que haviam dentro da arca da aliança, né? Então, a lei, o alimento espiritual e o sacerdócio. Por isso que eu falava que, salvo, né, bom, guardadas as devidas proporções, melhor falando, né, representa a igreja. O que você encontra na igreja? Ou pelo menos deveria encontrar a lei, a palavra de Deus, amém, o alimento espiritual e o sacerdócio. Então, mas não vamos entrar nesse aspecto hoje, mas sim falando da Arca da Aliança como a própria presença de Deus. E essa geração perdeu a presença de Deus. Porque não foi só um caixote de madeira que eles perderam. Porque entenda, a Arca da Aliança em si, sim, era um caixote de madeira feito, se não me falha a memória, de madeira de acácia, revestida de ouro. Era isso. Amém? Claro, tinha todo um simbolismo por trás, a tampa, os querubins, tudo isso, você vai estudar assim, algo fantástico, né? Que tem todo um simbolismo, não é pra gente hoje, senão eu gastaria, senão que vai 4, vai 10, né? Domingos à frente. E não é o propósito principal, mas se a gente for analisar friamente, era um caixote. Mas não é a arca em si, porque não foi isso que eles perderam. Não foi simplesmente um símbolo nacional. Não era simplesmente um artefato importante para a nação. Não. Era a própria presença de Deus, como nós vamos ver. O que eles perderam foi a presença de Deus. Na verdade, eles perderam a presença de Deus, e para Deus demonstrar para eles como isso aconteceu, Deus permitiu que a arca fosse levada. Para que isso acontecesse, para que eles colocassem a mão na cabeça e dissessem: foi-se a glória de Israel. Nós estamos sem Deus. A Bíblia vai fazer menção, e esse é um dos textos que mais me causa temor, falando a respeito de Sansão. E a Bíblia diz que quando Dalila corta os cabelos de Sansão, e era o símbolo da aliança que Sansão tinha com Deus, e ela diz: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E a Bíblia diz que Sansão se levanta e ele diz: eu vou contra eles e vou vencê-los, como aconteceu das outras vezes. Aí a Bíblia abre um parênteses assim: só não sabia Sansão que Deus já não estava mais com ele. Amém. E ele perdeu a batalha, constatou que já não tinha mais a força que vinha de Deus, foram furados seus olhos, foi colocado como escravo,
passou a ser um brinquedo na mão dos seus inimigos, amém? Literalmente. Por quê? Porque ele não conseguiu perceber que ele tinha perdido Deus, amém? Perdido a presença de Deus, exatamente como essa geração fez. E que eu e você, que nós, nem como indivíduos, como aconteceu com Sansão, e nem como geração, como nós estamos vendo aqui, que a gente não venha perder, que a gente não seja a geração que perdeu a presença de Deus. Agora, como eu dizia, eu estou começando do fim, né? Porque a Bíblia vai mostrar para nós, vai narrar o que levou essa geração a perder a presença de Deus. Primeiro a Bíblia vai falar a respeito Bom, vamos lá para o texto, vamos voltar. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Eu quero ver com vocês algumas coisas aqui que levaram com que essa geração viesse a perder a presença de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Nós vamos lá no versículo 12. Quando eu falo da geração de Eli, é porque o Eli era o sumo sacerdote daqueles dias. Vamos lembrar que nós estamos no período que é chamado, período histórico, que é chamado do período, então, dos juízes. Não há reis. A autoridade máxima é o sumo sacerdote. E Eli é o sumo sacerdote, então, dos seus dias, daquela época, daquela geração. E a coisa não ia nada bem. A Bíblia chega a um ponto que vai dizer que a palavra de Deus era de muita valia naquela época. Que davam muito valor? Não, que era coisa muito rara. Que era muito difícil Deus falar. Opa, será que isso já não era um sinal que eles estavam perdendo Deus? Amém? Será que isso já não era um sinal que eles estavam se afastando de Deus? Mas além da nação como um todo, isso já vai ficar claro daqui a pouco, mas o próprio sacerdócio ali estava se afastando de Deus. Bom, eu não sei como é que está na tua Bíblia, mas na corrigida, o subtítulo que tem aí são os crimes dos filhos de Eli. É assim que está na tua Bíblia? Vê aí. É isso, né? Então a Bíblia vai, olha só, presta atenção, a Bíblia vai enumerar, a Bíblia vai falar quais eram os crimes dos filhos de Eli, está no plural. E o primeiro que a Bíblia vai falar, a gente já vai ver, eu vou pular alguns versículos para a gente não precisar ler 2 capítulos, né? Mas a Bíblia vai dizer assim, versículo 12: os filhos de Eli eram homens malignos. A corrigida diz pior, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Seria quase o equivalente para nós hoje. Os filhos de Eli eram filhos do diabo. Amém? Meu irmão, agora olha que coisa séria. Os filhos de Eli eram filhos do diabo. Sério isso, não? Bom, mas aqui diz, eles eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Não estavam nem aí, desprezavam a Deus e as coisas de Deus. Consequentemente, isso vai ficar claro na Bíblia, isso refletia. Entenda só, meu irmão, uma coisa reflete na outra. A forma que as pessoas vivem vai refletir no sacerdócio, porque o sacerdote ele vem do meio do povo. Amém? É igual a gente falar mal dos nossos políticos. Meu irmão, os nossos políticos são reflexos da nossa sociedade. Amém? Um povo nunca vai ter políticos melhores do que é o povo. Se nós quisermos ter políticos melhores, nós, como povo, como nação, precisamos mudar, melhorar e não tolerar certas coisas. Porque, bem ou mal, a grosso modo ou não, quem coloca eles lá somos nós. Amém? Então, com o sacerdócio, de uma certa forma, de uma certa maneira, não deixa de ser parecido. Né? Se
se o sacerdócio não anda bem, é porque o povo não anda bem. E o contrário também é verdade. Quando o sacerdócio vai mal, isso vai refletir, claro, no povo, né? John Wesley já falava, se o púlpito incendiar, as cadeiras vão pegar fogo, né? Falando que tudo deveria começar pelo pregador que iria alcançar também as demais pessoas. Mas, olha só, uma coisa reflete na outra. E a Bíblia diz que eles não se importavam com Deus. E aí vai começar a dizer aqui, a narrar, depois você lê com calma, mas a Bíblia diz que chegava lá o servo do sacerdote, porque olha só, Eli era o sumo sacerdote da época. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. O pai era o responsável. Imagine talvez hoje, né, uma grande igreja, um grande ministério, onde muitas vezes assim, o pastor presidente, né, e os demais pastores que às vezes cuidam até de outras coisas, e aí cada igreja tem a sua divisão ali, mas enfim, só para você entender. Quem era o cabeça, quem era o responsável por todos os outros? Era o sumo sacerdote. Era o, vamos dizer assim, pastor dos pastores, ou sacerdote dos sacerdotes. E ele tinha os 2 filhos que também eram sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que era costume já deles fazer o seguinte, né? O servo dele chegava lá e quando se trazia a panela com a carne ali para oferecer a Deus, então ele vinha, qualquer semelhança é mera coincidência, ele vinha com um garfo de 3 pontas. Em outras palavras, ele vinha com um tridente. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu acho que só faltava o rabo pontudo, né? ou talvez os pés de bode, né? Mas ele vinha então com o garfo lá e flap, te metia lá dentro da panela lá. E o que ele puxasse, ele dizia, opa, esse é meu, né? Era quase como alguém que abre a sacola da oferta e diz assim, não vou nem ver, vou meter a mão aqui. O que eu puxar é meu. Daí ele pega assim, sai com a mão cheia. Isso aqui é para mim, o resto é para Deus, mas essa parte aqui é para mim. Seria guardado as proporções novamente, mas mais ou menos isso. Além disso, quando se trazia a carne, havia todo um ritual. Entenda, a carne aqui era a carne dos sacrifícios, né? Vamos lembrar que toda adoração era baseada no sacrifício de animais, até então. Mais na frente, a gente ainda vai chegar lá, entra a adoração, mas até aqui, basicamente, era o sacrifício de animais. Então, quando alguém trazia o seu animal para ser sacrificado, aquele mesmo servo, então, amando de Ofni e Finéias, assim, olha, o sacerdote não vai cumprir o ritual certo, que era primeiro oferecer a Deus. Não, ele quer a parte dele aqui primeiro, essa parte aqui, ele vai tomar essa parte crua, antes de ser oferecido a Deus. E se o ofertante dissesse assim, não, ofereça como manda o ritual, como manda a lei, ofereça a Deus, aquilo que sobrar, então de fato é para o sacerdote, mas primeiro se ofereça a Deus. E aí o servo dizia, não, você vai me dar agora, senão a força eu vou te tomar. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, vamos dar um pulo lá para o versículo 17, e a Bíblia vai dizer assim, era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Meu irmão, a Bíblia vai enumerar os pecados deles, mas a Bíblia coloca como o primeiro, e eu penso que o principal, a forma com que eles tratavam as ofertas. Mais do que isso, porque aquilo era simplesmente um reflexo da forma com que eles tratavam a Deus e as coisas de Deus. E tratavam então com desprezo. Essa tradução aqui, a Nova Almeida, ela traz a ideia de que eles desprezavam. Se você lê na corrigida, e me permita trocar aqui, para a gente ler esse versículo na corrigida, diz assim, era, pois, muito
muito grande, lá chama de muito grave, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, desses jovens. Aí vai dizer, porquanto os homens, as demais pessoas, o povo em si, desprezavam a oferta do Senhor. Pastor, qual que é as duas traduções, qual das duas está certa? Meu irmão, as duas estão certas. Eu penso que uma focou na causa, outra na consequência. Porque a forma como eles desprezavam, levava também o povo a desprezar. E eu te pergunto, meu irmão, se o mesmo não acontece hoje. Que por conta de escândalos, que por conta de finéias que ainda hoje tem por aí, amém, igreja? As pessoas não olham para a oferta, não olham para os dízimos e zombam quando você é dizimista e ofertante. Você é bobo mesmo, ficar dando dinheiro para pastor, não é assim? Olha que coisa séria isso aqui, e leva as pessoas a desprezarem a oferta. Meu irmão, ó, vou juntar as mãozinhas aqui, ó. Por favor, primeiro, não me entenda errado. Segundo, não distorça as minhas palavras, beleza? Mas presta atenção no que eu vou falar, porque isso é uma coisa muito séria. Nós já vamos chegar lá, mas logo em seguida vai falar que esses dois se prostituíam dentro da igreja, dentro do templo lá, trazendo para hoje, contextualizando, dentro da igreja. Mas a Bíblia vai chamar do pecado muito grave o desprezo à oferta. Ao meu ver, o que a Bíblia está dizendo é que este pecado era mais grave do que aquele. E de forma alguma eu estou falando que Deus tolera a prostituição, tolera o pecado, nada disso, de forma alguma. Mas perceba que aos olhos de Deus, o desprezo às coisas do Senhor é mais grave que a prostituição. Com base nesse texto aqui. Com base nisso aqui. Com base em causa e consequência, como a Bíblia está trazendo aqui para nós. Amém? Agora, quantas vezes a gente ignora essa verdade? Quantas vezes, vamos falar a verdade, ó, surgiu um escândalo aí. Aí descobriu-se que duas pessoas que faziam a obra de Deus, sejam obreiros, sejam pastores, seja o que for, um deles estava roubando, estava, né, desprezando as coisas de Deus, então passava a mão ali nas ofertas. E o outro se prostituía, era um adúltero. Meu irmão, aos nossos olhos, qual que é mais grave? Ah, não, aquele ali, tadinho, vai ver, ele estava precisando. Mas hoje em dia, quando está tão sério, está mais ou menos assim, né? Até porque a maioria dos pastores já leva fama mesmo, sem fazer. Então, quando alguém faz e é descoberto, até não causa nem muito escândalo. Agora, quando fala, não, pelo amor de Deus, isso aí vai para o inferno. Mas, veja como a Bíblia trata as coisas. Amém. Meu irmão, e nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo que desprezar as coisas de Deus, e eu não vou nem falar da oferta diretamente, eu vou colocar num sentido mais amplo, desprezar as coisas de Deus é um pecado muito sério, é um pecado muito grave, a Bíblia chama. E às vezes nós mesmos desprezamos a oferta, muitas vezes porque não entendemos a oferta, não entendemos o propósito dela. Eu falava no domingo passado que o propósito da oferta não é custear despesa, esse nunca foi o propósito da oferta. O propósito da oferta é honrar a Deus. Eu até fico um pouco bronqueado com alguns pastores que chega na hora da oferta, fica até meio todo sem jeito assim, e diz assim, pessoal, nós vamos passar agora para outra parte do culto. Como assim outra parte do culto? A oferta não faz parte do culto de adoração a Deus? Não tem outra parte. A oferta
ela faz parte do culto e adoração a Deus, do mesmo jeito do louvor, do mesmo jeito do ensino da palavra. Amém? Não é outra parte. Nós vamos continuar cultuando a Deus e agora nós vamos cultuar a Deus com os nossos bens. Deixa eu recolher os dízimos, deixa eu recolher as ofertas. Agora você vai honrar Deus com eles. Amém? Né? Então, ou algumas vezes, alguns assim, todos sem... pessoal, não queria nem estar pedindo aqui, né? Mas você sabe que precisa, a obra de Deus precisa e tal, não sei o quê. Então, o próprio pregador leva as pessoas a fazer o quê? Desprezar a oferta. A olhar para a oferta de maneira errada, não entendendo o propósito da oferta. Mas eu não quero falar, já falei bastante, não quero falar, já falei bastante, né? Mas não só da oferta específica, mas de uma forma geral. Como é comum, né, alguém dizer assim, hoje eu estou cansado, hoje não vai dar para eu ir para o culto. Não, mas domingo que vem eu vou. Não é mais ou menos assim? Hoje não deu para ir, mas domingo que vem eu vou, não tem problema, né? Meu irmão, perceba que isso é um desprezo, porque cada culto é um culto, há uma unção diferente, há um mover diferente, há um trabalhar de Deus diferente, e assim por diante, sim ou não? Então, às vezes, eu vou desprezando as coisas de Deus, e a Bíblia vai classificar isso como pecado muito sério. Deixa eu ir para frente, senão vai virar vigília. Bom, a Bíblia continua dizendo, e aí vamos dar um pulo, versículo 22, vamos pular novamente, depois você lê com calma, mas para a gente procurar ser o mais objetivo possível. Versículo 22, a Bíblia diz assim, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam porta da tenda da congregação. Eu até não voltei à tradução que eu estava antes, essa é a corrigida, e a corrigida vai dizer, com mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. A NAA vai traduzir um pouquinho diferente, ela vai dizer assim, Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Bom, novamente, seja uma coisa, seja outra, a situação é terrível de qualquer forma, né? Ou eles, e aí vamos lembrar que ao menos um deles era casado, e se os dois eram sacerdotes, nos remete que os dois eram casados, né? Então não era só prostituição, era prostituição e adultério, né? Então seja um caso, baseando uma tradução em outra, né, existia um caso com as mulheres que serviam no templo, e, né, ou a outra de mulheres que se juntavam lá, fazia fila lá fora, não é isso? Né? Para ter um caso, então, lá, vou falar assim, tá? Com o filho do pastor, que também era pastor, né? Mas com o filho lá do sumo sacerdote, não é isso? Né? Não sei se por conta de tentar algum privilégio, se por conta de algum retorno financeiro, ou sei lá, enfim, mas era isso que acontecia. Meu irmão, dentro da tenda do encontro, dentro da igreja. E é muito triste, meu irmão, que... e aí eu repito mais uma vez, que a gente muitas vezes vê esse tipo de coisa ainda hoje. E aí eu e você precisamos nos perguntar e nos questionar, será que a gente não está caminhando, se já não somos, será que pelo menos não estamos caminhando para também ser a geração que perde Deus? Que perde a presença de Deus? Você está entendendo? Que se afasta então do Senhor? Eu conversava com um amigo esses dias, e ele é um cristão, mas não é nem da igreja evangélica, ele é um católico do movimento carismático, e ele, então, tem um grupo ali da igreja que ele ajuda, um grupo, né, com a sua grande maioria jovens, e ele falando para mim, ele dizendo, rapaz, o negócio tá sério, o negócio tá brabo hoje em dia.
Não, as pessoas elas estão muito voltadas a essa questão sexual e parece que isso domina a vida das pessoas. Eu estou falando de um jovem, solteiro, mas dizendo que parece que isso domina a vida das pessoas. Poxa vida, lá no movimento lá que eu faço parte, que eu ajudo lá e tal, ele diz os próprios líderes ali, é difícil o líder que já não tenha namorado pelo menos umas 3 dali. E muitas vezes a gente descobre situações até de traição, de adultério, entre eles mesmos, ele dizendo às vezes o rapaz namora com uma, daqui a pouco está namorando com a outra, daqui a pouco está namorando com a outra, daqui a pouco trai essa aqui com uma outra ali daquele mesmo grupo. E ele dizendo, horrorizado, a coisa está muito séria hoje em dia. Meu irmão, olha que coisa séria. Claro que alguns grupos mais, outros grupos menos, mas a gente vê essas coisas acontecerem. Hoje em dia a gente nem se assusta mais quando a gente ouve falar de um casal cristão se separando. Porque já se banalizou o casamento. Outros que simplesmente se ajuntam e nem casados não são, mas estão vivendo como marido e mulher como se casado fosse, banalizando o casamento, banalizando essas coisas, vivendo em pecado, vivendo em fornicação. Não, pastor, não pode falar essas coisas. Pode, porque é isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia diz. Meu irmão, nós precisamos tomar o cuidado para não ser a geração que vai perder Deus. Nesse mesmo versículo que a Bíblia nos mostra também é a tolerância ao pecado, que é algo muito sério. O Eli sabia de tudo que os filhos faziam e não fazia nada. Se você continuar a leitura, você vai ver que ele vai lá e fala para os filhos, meus filhinhos queridos do meu coração, vocês não podem fazer assim, que coisa feia que vocês estão fazendo e tal. Mole, tolerante com o pecado. Meu irmão, entenda só, hoje em dia se levanta uma bandeira tão, que precisamos ser tolerantes, Nós precisamos ser tolerantes com as pessoas. Amém? É muito diferente eu ser tolerante com as pessoas, mas eu não posso ser tolerante com o pecado. Amém? Com as pessoas eu sou tolerante. Em que sentido? Tem alguém vivendo pecado, eu não vou tratar a pessoa mal, eu não vou desrespeitar a pessoa porque ela está vivendo aquele pecado. Amém? Isso é ser tolerante com as pessoas. Mas de forma alguma eu vou deixar de falar para aquela pessoa que o que você está fazendo é pecado, o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo é condenável diante do Senhor. Amém? Eu não posso tolerar o pecado, porque uma geração que tolera o pecado, ela condena a próxima geração a praticar aquele pecado deliberadamente. Basta uma geração tolerar o pecado, para que a geração seguinte, aquilo se torne comum, aquilo se torne normal. E não é o que a gente tem visto? Meu irmão, não é à toa, entenda que perder a arca da aliança foi uma consequência, porque na verdade eles já tinham perdido a presença de Deus. E nós não podemos ser a geração que perde a presença de Deus. Olha só, se a gente olhar, primeiro se a gente olhar para a história de Israel, você vai ver muito isso, uma geração tolerava o pecado, a geração seguinte se apostatava completamente de Deus, se desviava, se enfincava no pecado abertamente. Bastava uma geração ser tolerante ao pecado para a geração seguinte se afundar nele. A gente vê muito isso na nação de Israel, altos e baixos, gerações que perderam Deus, que não enxergava nem no retrovisor, amém? E outras gerações que se levantavam uma liderança, que vinha ali algum movimento até mesmo de avivamento, e aquela nação se voltava a Deus.
Mas às vezes, uma, duas ou três gerações à frente, às vezes já na geração seguinte, aquelas pessoas perdiam Deus novamente e colhiam toda a consequência daquilo. Se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai encontrar a mesma coisa, infelizmente. Meu irmão, hoje em dia se fala da Europa, em especial da Inglaterra, e já para muitos já se chama, né, já classifica como, me fugiu o nome correto, mas, se eu não me engano, pós-cristianismo. Se você olhar, meu irmão, a Inglaterra e a Europa como um todo, mas principalmente a Inglaterra, foi um lugar aonde enviaram missionários pelo mundo todo, inclusive aqui na América do Sul. Se você pegar a história da maioria das igrejas tradicionais aqui, muito bem conceituadas aqui do nosso país, você pegar a história dessas igrejas, a grande maioria dessas igrejas foram fundadas por missionários ingleses, por missionários europeus, mas a grande maioria por missionários ingleses. Porque se viveu um avivamento muito grande ali, que se espalhou missionário para todas as partes do mundo, fazendo a obra de Deus. Mas hoje em dia, aquele país que foi um celeiro de missionários para o mundo, se tornou, né, uma nação, como eu dizia, que muitos já classificam como pós-cristianismo. Um conhecido meu esteve na Inglaterra, fez questão de ir lá na igreja, onde era a igreja do John Wesley, e aquelas catedrais imensas, para um número muito grande de pessoas, porque a época era necessário, e ele disse, o culto que eu fui, uma catedral gigantesca, tinha 30 pessoas ali. Um culto que, se a gente chamar de morno, a gente está elogiando eles bastante. Um culto completamente frio. Muitas dessas igrejas venderam os templos, funcionam outras coisas ali. Uma nação que infelizmente tem se voltado muito ao ocultismo e assim e outras práticas pecaminosas, aceitando todo tipo de pecado como algo normal e assim por diante. Meu irmão, e eu e você precisamos parar e ver se não é para lá que nós temos caminhado como geração. Se nós não estamos nos encaminhando para ser a geração que perdeu a Deus, porque começa a tolerar o pecado, porque começa a desprezar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus vão começando a ficar muito comum, muito corriqueira. Você está entendendo? Ah, mais um culto. Ah, não. Dá para chegar em uns 10, 15 minutos atrasado, porque no começo lá tem aquela parte do louvor. Aquela parte não é importante, não. Louvar a Deus, então, deixou de ser importante. Adorar a Deus não é importante. E repito, que às vezes começa até do púlpito, né? Meu irmão, a parte do louvor não é a parte que a gente está se preparando para a palavra. Não, a parte do louvor é a parte para a gente adorar a Deus. Faz parte do culto de adoração a Deus. Lembra que eu falava da oferta? Né? O louvor também faz parte do culto de adoração a Deus. A gente veio para adorar a Deus. Amém? Mas certas coisas, você está entendendo? Vai entrando um desprezo, porque certas coisas vão se tornando tão comuns, tão normais, tão do dia a dia ali, que vai perdendo a importância. Nesses países, meu irmão, que há uma perseguição, em especial, né, onde há essa perseguição, geralmente países comunistas, né, as pessoas valorizam a Bíblia de uma forma, de um jeito. Meu irmão, e nós aqui com a, ao menos, suposta liberdade religiosa que a gente tem, meu irmão, as coisas vão se tornando banais. Eu lembro uma irmã que ela era da nossa igreja, mas ela fazia parte também daquele movimento da Jocum, e ela trouxe
para me mostrar uma folha da Bíblia que eles contrabandeavam para a China. E eles faziam uma página, era uma única página da Bíblia, aonde eles conseguiam colocar aqui no pulso e esconder, para no momento de cumprimentar um outro irmão, uma outra pessoa, conseguir secretamente entregar aquela página. Porque se o regime descobre, aquelas pessoas são presas, aquelas pessoas sofrem todo tipo de punição, e a pessoa tem um amor por aquela única página da Bíblia que a pessoa teve acesso. Tem aquele livro, O Homem do Céu, fugiu o nome dele, mas como que é? Quase veio, não vou lembrar agora de cabeça, Irmão Yun, se eu não me engano é isso, né? O homem que é chamado Homem do Céu, que ele teve acesso a uma das únicas Bíblias, porque ele orou de uma maneira milagrosa, Deus deu a ele uma Bíblia, e ele decorou o livro de Mateus, eu não lembro agora, em uma semana, uma coisa assim. Então ele ia nos povoados para chegar lá e recitar o evangelho inteiro que ele havia decorado. Meu irmão, se a gente pegar os crentes de hoje em dia, você pedir para ele citar um versículo da Bíblia, às vezes ele vai ter dificuldade. Se talvez souber o versículo, às vezes tem dificuldade até na referência bíblica. Amém. Então, sabe, certas coisas vão se tornando banais, vão se tornando corriqueiras, e a gente precisa tomar um cuidado com esse tipo de coisa. Nós não podemos tolerar o pecado. Vamos para 1 Samuel 4:3. Gente, que luta contra o relógio. Vamos lá. Me perdoe se estender um pouquinho hoje. 1 Samuel 4:3. Diz assim, deixa eu narrar aqui a história para você entender o que está acontecendo. O povo de Israel entra em guerra contra os filisteus. Eles vão para a batalha, e nessa primeira batalha eles perdem a batalha. Eles sofrem uma derrota, não perderam a guerra, perderam uma batalha. E quando retornam para o acampamento deles, estão lá frustrados, tristes, decepcionados, e aí eles vão questionar o seguinte: quando o povo voltou a Arraial, os anciãos de Israel disseram: por que o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus? Alguém já se fez essa pergunta? Ou quem sabe uma pergunta parecida: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quem nunca ouviu essa frase? Ou mais, quem nunca falou essa frase? E eles estão lá se questionando: mas pera lá, Deus é conosco, nós somos o povo de Deus, como é que a gente perde batalha, o que é que está acontecendo? E eles estão lá questionando isso. Opa! Lembra do Sansão que eu falava há pouco? O grande problema é isso, é quando a pessoa já não percebe que ela, sabe, deixou Deus para trás, que ela perdeu a presença de Deus. E eles mesmo se questionando assim, não se dão por conta, e aí eles têm uma ideia. Vamos trazer de Siló, o que, gente? A arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós. E para quê? E nos livre das mãos dos nossos inimigos. Meu irmão, o grande problema é quando a pessoa ela passa a tratar Deus como um amuleto. Ela passa a tratar Deus e a interagir com Deus, eu já falei outras vezes, mas repito, e Deus passa a ser apenas um meio para se alcançar um fim. A minha busca por Deus não é o fim em si mesmo. A minha busca por Deus é simplesmente um meio para eu alcançar aquilo que eu quero. O que nós queremos? Deus? Ah, não! Nós já somos o povo do Senhor. Eu não preciso de Deus. O que eu quero? Eu quero a vitória. Eu estou conseguindo vencer essa batalha sozinho? Não. Então, e agora o que eu faço?
deixa eu buscar Deus para me dar a vitória. Você está entendendo? Eu não quero Deus, eu quero a vitória. O grande problema disso é que quando eu alcanço o que eu quero, o meio que eu utilizei para alcançar o que eu quero perde o valor. Deus perde o valor, porque eu nunca quis Ele. Eu queria algo que Ele poderia me proporcionar. Meu irmão, e não é isso, exatamente isso que está no coração da maioria dos cristãos? Eu quero restaurar o meu casamento. Ô irmão, você quer restaurar o teu casamento? Então busque a Deus para o seu casamento ser restaurado. Não é mais ou menos assim? Então eu não quero Deus. Eu quero meu casamento. Então eu uso Deus como... eu quero prosperar. Ô pastor, mas esse negócio de prosperar é difícil, não é fácil não ganhar dinheiro, pastor. Negócio complicado. Mas eu ouvi falar que Deus abençoa, que Deus prospera. Já sei, eu quero prosperar. O que eu vou fazer? Vou buscar a Deus. Você está entendendo? Mas eu, na verdade, não quero Deus. Eu quero o que Deus pode fazer. O que Deus pode me proporcionar. Por favor, não me entenda errado, mais uma vez eu lhe peço, mas o que isso é diferente do satanista? Porque nenhum satanista serve Satanás por quem ele é. Nenhum satanista o adora ou o serve por quem Satanás é, porque ele não é nada. Porque não há nada nele para ser admirado, não há nada nele de bom que eu diga, eu adoro por causa disso, eu sirvo por causa... Não. Por que alguém faz um pacto com Satanás? Por que alguém serve Satanás? Por aquilo que ele pode fazer. Você está entendendo? Eu quero fama, eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo, então eu vou fazer um pacto com Satanás, muitas vezes a preço da minha própria alma, para alcançar aquilo que eu quero. Você perceba que a pessoa, se eu sou um cristão, mas eu não adoro a Deus, eu não sirvo a Deus por quem Deus é, eu só sirvo a Ele por aquilo que Ele pode fazer. No que eu sou diferente do satanista? Ô pastor, aí o senhor pegou pesado. Não, é a realidade. É o fato. Porque eu não estou preocupado quem é que vai me dar. Eu estou preocupado em receber. Aí por uma questão, muitas vezes, até moral, eu digo, não, mas para o diabo não dá para pedir, né, pastor? Até porque ele cobra caro depois. Então deixa eu buscar Deus. Mas eu quero Deus? Não, eu quero o que Deus pode fazer. Então eu vou, como esse povo, tratando Deus como um amuleto. Essa é a geração que vai perder Deus. Você está entendendo? Meu irmão, e aí tudo isso que eu estou falando, vamos olhar para a nossa geração. Mais do que isso, vamos olhar para a nossa vida, para o nosso umbigo. Será que a gente não tem caminhado para ser a geração que perde Deus? Amém, igreja? E se a gente perder Deus, o que será dos nossos filhos? O que será dos nossos netos? O que será das próximas gerações? Amém. Eles dizem, tragam a arca. O que acontece? Versículo 4. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, lembra as figurinhas lá? Lembra? Ofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança. Eu quero que a presença de Deus pode me dar, mas eu não quero viver a santidade, eu não quero viver o compromisso, eu não quero viver a comunhão com Deus, eu não quero viver nada disso. Eu não quero viver o que a Bíblia manda. Eu quero me beneficiar daquilo que Deus pode fazer. Não é isso que essa geração está vivendo? O que acontece? Quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, e os filisteus ficaram com medo e disseram:
os deuses vieram ao arraial, porque eles mesmos entendiam melhor do que os israelitas que era a Arca da Aliança. Amém? Olha só, e diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Os filisteus temiam mais a Deus que os israelitas. Amém? E o triste da história é que muitas vezes a gente não vê isso nos nossos dias, que tem gente que nem de Deus não é, e tem mais respeito pelas coisas de Deus do que muitos crentes. Tem mais temor pelas coisas de Deus do que muitos crentes. Tem muita gente que é ímpia, que não brinca, não faz certas piadas com Deus. Não, isso é coisa séria isso aí. E o crente faz piada com Deus. Você está entendendo? E assim por diante, outras coisas tantas. Então nós precisamos, mais uma vez eu digo, olhar se a gente não tem caminhado para ser a geração que perdeu Deus. Agora olha só, de um lado está o povo de Israel gritando: agora sim, agora vai, Deus está com a gente. Do outro lado, no arraial dos inimigos: ai de nós, estamos perdidos. Porque Deus está lá, eles vão dizer dos deuses, né? Porque são um povo pagão que assim cria, mas em outras palavras, Deus está lá no meio deles, estamos perdidos, ai de nós. Porque é o mesmo Deus que acabou com o Egito, com todo tipo de praga. E agora o que vai ser de nós? E essa batalha se dá dessa forma. Com um exército empolgadíssimo, cheio de confiança, e com outro exército tremendo de medo. Meu irmão, se a gente não tivesse começado, se você não conhecesse a história, porque provavelmente conhece, e se a gente não tivesse começado de trás para frente, talvez a gente ia ler isso e ia dizer assim: tá ganha a batalha, sim ou não? Ah, não, pastor, não precisa nem terminar a história, tenho certeza que eles venceram. Mas como é que termina essa batalha? Com Israel derrotado, com uma carnificina, 30 mil homens mortos de Israel. Amém. Com a Arca da Aliança sendo tomada. É assim que termina essa batalha. Porque Deus não tinha poder para livrá-los? Não. É assunto para os próximos capítulos, mas a arca sozinha lá no meio dos filisteus acaba com eles. Amém? Acaba com eles. A ponto de eles dizer assim: devolve esse trem para os hebreus, senão todos nós vamos morrer. A arca sozinha fez o que fez lá. Mas por que a arca não agiu aqui? Está claro por quê. Amém. Porque essa geração havia perdido Deus. O problema não estava com Deus. O problema estava com essa geração. Deus não perdeu o poder dele. Mas Deus simplesmente agiu daquela forma para que essa geração percebesse o que já era verdade no mundo espiritual, que eles haviam perdido a presença de Deus. E aí, o que acontece é que alguém sai dessa batalha e corre lá para avisar o que havia acontecido. Já estou me encaminhando para o final, versículo 17. Diz assim, ó: então o mensageiro respondeu, está falando com o Eli, a autoridade daqueles dias: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Presta atenção, o mensageiro vai trazer 4 notícias. Primeiro, Israel fugiu. Israel teve que correr do campo de batalha para não morrer todo mundo. Segunda, foi uma carnificina. Muita gente morreu. Entenda que ele está lá na frente de batalha, então ele corre para avisar. Não foi contabilizado. Depois foi contabilizado 30 mil mortos naquela batalha. Amém. Ele diz: muita gente morreu. Ele vai virar para aquele pai e vai dizer assim: olha só, você já imaginou dar essa notícia? Teu filho morreu
Qual deles? Os dois. E a última notícia é: a Arca da Aliança foi tomada. Agora presta atenção na reação. Quando ele fez menção da Arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. Meu irmão, o camarada recebe 4 notícias. Israel fugiu, muita gente foi morta, os teus 2 filhos foram mortos. Alguma dessas notícias é boa? Mas nenhuma dessas notícias mexeu tanto com aquele homem quanto a notícia: a arca foi tomada. Porque a Bíblia vai dizer que no momento que foi feito menção que a arca foi tomada, é que ele se apavora de uma maneira tão grande que cai da cadeira, bate a cabeça, quebrou o pescoço. Amém? Olha que coisa séria. Para você entender, né, o que era a Arca da Aliança. O camarada está dizendo, teus 2 filhos morreu. Para ele não teve impacto tão grande quanto a Arca da Aliança foi tomada. O que acontece? A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. E ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Perceba que a arca de Deus vem antes da morte do marido do sogro, e inclusive dela que estava morrendo. Ela não sequer se alegra porque o filho nasceu, porque ela sabe o que é que virá, o que é que aquela criança vai passar, porque ela diz: foi-se a glória de Israel. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Como eu disse, nós começamos do fim, essa é a última cena aqui, e essa geração perde Deus, perde a presença de Deus. Eu fiz questão de ler esses últimos versículos para você entender a reação de Eli, a reação dessa mulher, para você entender o quão grave era aquilo. A arca não era só um símbolo nacional, não. A arca, eles entendiam que era a própria presença de Deus. Eles simplesmente morrem, tanto Eli quanto ela, por susto, por desespero, diante da constatação: perdemos Deus. Brincamos tanto com as coisas de Deus, a ponto de perdermos Ele. Meu irmão, há uma máxima, e você já deve ter ouvido isso, que o ser humano só costuma dar valor quando? Quando perde. Sabe aquela história, eu era feliz e não sabia, não é assim? Agora que eu perdi, é que eu dou valor, né? E aí, a gente vai esperar acontecer isso? Com Deus, com a presença de Deus? Meu irmão, que essa palavra possa encher o meu, seu coração de temor, e que a gente não seja nem de uma forma individual, como aconteceu com Sansão, que eu fazia menção, que perdeu Deus, amém? E nem que nós, como nação, como geração, que a gente não venha a ser a geração que perdeu Deus, que perdeu a presença de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.